Boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês ainda estão com o microfone fechado, mas já já a gente vai abrir para vocês, tá bom? A gente vai abrir para perguntas. Vamos lá. Primeiro eu quero apresentar o nosso evento para vocês. Para quem não me conhece, acho que todo mundo aí já me conhece. Eu tô lendo os nomezinhos aí, já reconheci alguns. Eu sou a Tandessa. Hoje eu faço parte da equipe do social de atendimento na Memory. Aqui a gente tem o Daniel Serra Negra. Ele é o responsável pelo e-social no seu desenvolvimento, regra de negócio. Então, hoje a gente está aí com quem mais conhece de e-social do que eu, viu? Aproveitem. E a gente tem a Isabel, que ela é responsável pelo produto do e-social, da folha de pagamento. Então, a gente está aqui hoje para mostrar para vocês algumas das situações que a gente tem pego durante os nossos atendimentos, algumas dúvidas que vocês têm muitas vezes a gente não consegue sanar todas, né, durante a ligação, ou porque são tantas que vocês não conseguem, talvez, passar todas de uma vez para a gente. E aí a gente pensou nessa sala de bate-papo. A ideia inicial é de que ela aconteça toda semana, quarta-feira, neste mesmo horário, às 2 horas. E aí, como que ela vai funcionar? A gente vai passar para vocês um pouquinho. Hoje a gente vai focar nos eventos de cadastro, que é onde a maioria dos clientes se encontram hoje, com algumas dificuldades quanto à categoria, quanto a tipo de provimento, algumas alterações. Então, hoje a gente vai começar por ele, que é o principal, né, que é a carinha do e-social, o início do e-social é por esse evento, né, a vida do servidor toda, ela começa nesse evento, e se ele não for um cadastro feito com os dados corretos, da forma correta, a gente sente a dificuldade no envio da folha de pagamento. Quem já está um pouquinho adiantado aí, já está enviando folha de pagamento pelo nosso sistema, sabe bem do que eu estou falando, né? Que a folha de pagamento vem fazendo uma varredura, fazendo uma conferência de todo aquele cadastro que a gente fez lá no início do servidor. Eu vou passar para vocês algumas partes teóricas e logo depois a gente vai mostrar para vocês na prática o cadastro, como tem que ser feito, e aí a gente abre para dúvidas, beleza? Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Só reforçando, o evento de cadastro é o 2200. Nós vamos tratar de todos aqui, o 2200, o 23 e o 24. Mas o principal, que é aquele que vocês todos têm em comum, é o cadastro do 2200. Tanto câmaras, quanto prefeitura, quanto instituto, quanto SAI, todos eles passam pelo cadastro desse evento. Ele traz 3 informações para a gente. A informação da matrícula é obrigatória para o envio desse evento. E se o trabalhador tiver mais de um vínculo com o mesmo declarante, para cada vínculo deve ser atribuída uma matrícula. Então, eu tenho um servidor de cargo efetivo e um servidor com cargo contratado. Eu tenho 2 cadastros, cada um deles com uma matrícula diferente. E cada um deles com uma categoria diferente também. A gente vai bater muito, pessoal, nessa tecla da categoria. É algo que a gente tem sentido que está ficando muito vazio, muito superficial, e que vocês ainda estão com uma certa dificuldade da interpretação e do preenchimento dela. Não é possível retificar matrícula, pois ela é chave. Acho que tem alguém de microfone aberto aí. Pô. Não é possível retificar matrícula, pois ela é chave do vínculo. O evento S2200 deve ser excluído se a matrícula for informada com erro. Então, eu coloquei uma matrícula divergente, não é a que eu quero usar, porque eu já usei em algum servidor que já esteve dentro da minha base. Eu retifico esse evento? Não, eu preciso excluir esse evento. Os dependentes de servidores que são regime próprio. Eu coloquei esse tópico aqui porque é uma das dúvidas que chegam para a gente. Mas o servidor, ele não tem mais nenhum contato, nenhum tipo de aproveitamento daquele dependente
meu cadastro, eu posso excluir? Pessoal, a gente nunca exclui um dado que a gente já usou. O máximo que a gente pode fazer é colocá-lo inativo. E para isso a gente tem todas as flags necessárias dentro do nosso cadastro. Envia para o e-social? Não. É dependente? Não. Jamais eu apago aquele dado. Porque quando eu apago, eu estou apagando toda a referência que eu tive até hoje. Em algum momento, ele compôs base de desconto para imposto de renda e compôs base para pagamento do salário família ou do abono família. Então, eu não devo pagar. Os dependentes de servidores que são regime próprio, o e-social, no manual atual, o mais atualizado que a gente tem, que é de fevereiro, ainda permanece com a mesma informação de que os dependentes vinculados à RPPS são obrigatórios o envio, ainda que não façam parte de nenhum tipo de benefício. Então, eu sou obrigado a cadastrar? O e-social entende que sim. Então, a gente vai seguir essa regra. Ah, o servidor não me passou o dado, não trouxe a tempo de fazer o registro. A dica que a gente dá é, se valem de documentos, né? Façam com que ele assine uma responsabilidade ou um termo de ciência de que ele deveria ter entregue por, né, decisão dele, ele não entregou todos os documentos. Então, por isso, o cadastro dele vai ficar incompleto. Para que vocês tirem de vocês a responsabilidade do envio, porque o e-social obriga que seja enviado. Graças a Deus, agora está essa recuperada. Cadastramento inicial. Cada vínculo existente no declarante, na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos, que aí a gente está dizendo de admissão, demissão e afastamentos. Quando a gente diz eventos não periódicos, nós estamos falando desses eventos. Deve ser enviado com as informações cadastrais e contratuais atualizadas até a referida data. Acredito que não tenha mais essa situação aqui, se tem, são poucos, mas aquela entidade que ainda não enviou nenhum cadastro. Como é que se deve enviar? Com a data de novembro de 2021. A situação dele naquela data, a função dele naquela data, o nome naquela data. A gente sabe que, às vezes, né, principalmente ocorre com servidor que seja mulher. Casa, divorcia, altera o nome. Como é que tem que enviar para o e-social? Como está na data daquele evento. Antes daquilo ali, o e-social te desobriga a comunicá-lo. Ele quer a partir daquela data de corte em diante. Categoria. O e-social traz uma regra muito clara para a gente quanto à categoria. Hoje, a gente fez um levantamento no atendimento, eu e a Ana Paula, ela também está aí com a gente dentro da sala. O que mais gera eventos 2206, que como todo mundo aí já sabe, são os eventos de alteração contratual, são alterações de categoria. O que é isso? Vocês fazem o cadastro e nesse cadastro vocês informam uma categoria X. Depois vocês verificam que ou essa categoria está divergente ou o servidor passa de efetivo para comissionado, por exemplo. E aí vocês tentam alterar a categoria. Categoria, pessoal, é um dado que não se altera em hipótese alguma. Aqui o E-Social traz uma regra muito clara para a gente, ó. Só é possível a alteração das categorias de... Aí ele traz todos os exemplos para 101 ou de 101 e 103 para 111. Quem utiliza categorias iniciadas com um aqui é somente aquela entidade que for seletista. Quem não for, não existe a menor possibilidade de usar esse tipo de categoria. Categoria com essa numeração. Quem é servidor estatutário, na sua totalidade, vai utilizar as categorias iniciadas com 3. Algumas exceções com servidor cedido, mas ainda assim é sempre categoria iniciada com 3, 301, 302, 303. Então, não adianta a gente ir lá e tentar alterar a categoria de servidor, que isso não vai acontecer. O E-Social vai recusar o evento de alteração. A categoria de servidor não vai ser alterada, ela vai continuar errada. Como corrigir? Inicialmente, o correto
é se fazer uma análise dos cadastros, né? Eu abrir o meu cadastro, verificar a categoria, verificar todo o cadastro, repassar de novo, tudo aquilo que for campo obrigatório para o social, eu ter uma atenção especial nele, para eu poder informar da forma correta. Eu sempre falei isso nos treinamentos. Muito melhor do que poder corrigir um evento é enviá-lo desde o primeiro momento da forma certa. E para isso é passar a correção. A partir de agora, as correções, elas vão ser parte da nossa vida dentro do e-social. O e-social, ele nos retorna, ele já sabe aquilo que ele está esperando que a gente envie. Então, faz parte do nosso trabalho informá-lo da forma correta. Fizemos uma informação errada, um cadastro errado, ele vai criticar. E aí não é o nosso e-social, tá, pessoal? São regras do e-social do governo federal, estão no manual de orientação, já passei para vocês, que é importantíssimo vocês terem o hábito de lê-lo, de usá-lo, de deixar ele salvo no computador de vocês para pesquisas, para tirar dúvidas, para entender tudo aquilo que a gente fala com vocês no atendimento. Ó, não pode fazer. Por que que não pode fazer? Porque está no manual que não pode fazer. Tá bom? Então, o que a gente queria, né, o que eu queria reforçar aqui no dia de hoje seria alteração de categoria. Enviou errado, verificou que está errado, é preciso excluir todos os eventos daquele servidor, eventos de folha de pagamento, evento de afastamento, evento de desligamento, inclusive o evento de admissão. Depois que a gente excluiu toda a vida do servidor dentro do social, é que a gente vai mandar um novo evento informando a categoria correta. O servidor comissionado. No caso de servidor exercente de cargo exclusivo em comissão, e aí ele é a categoria 302, ela é bem específica. Ser removido ou redistribuído para outro órgão, o declarante de origem deve informar o desligamento e o novo declarante deve enviar um novo 2200. Por que que eu trouxe isso aqui? A gente observa muito que vocês têm feito o afastamento de servidores, quando, na verdade, deveríamos fazer o desligamento daquele servidor. Para fazer o afastamento, o motivo do afastamento, ele tem que estar claro, lá na tabelinha 18 do social, que enumera todos os motivos de afastamento aceitos pelo social. Se não está ali dentro o motivo do afastamento, deve ser feito uma rescisão de contrato e uma nova admissão quando do retorno ou quando da nomeação de novo daquele servidor. Só afastá-lo não vai solucionar todos os problemas dele, porque ele pode simplesmente estar na prefeitura, ser desligado e você não desligá-lo, só afastá-lo, ele ingressar em outra atividade, até mesmo em uma empresa privada, ser desligado lá, precisar da entrada no seguro, precisar da entrada em algum tipo de benefício e ser negado, porque o afastamento dele está ativo, então a admissão dele está ativa também. Aqui eu trouxe para vocês uma lista. Essa imagem, ela está no manual, se eu não me engano, a partir da página 26 do manual. E aqui ela traz todas as categorias e quais eventos essas categorias vão gerar. Então, a gente trouxe aqui, eu não sei se a gente tem nessa sala entidades que são seletistas, mas eu trouxe para vocês conhecerem. O servidor seletista, ele utiliza, na grande maioria dele, a categoria 101, e ele traz para a gente que o envio do 2200 é obrigatório. As categorias usadas por entidades que não são seletistas, são servidores estatutários. Eu trouxe todas elas, 301, e aí ele traz para a gente que o 2200 ele é obrigatório, 302, todas as categorias, pessoal, elas vão trazer a descrição do que significam. Então, se a gente lê Se a gente lê 301, servidor público titular de cargo efetivo, a gente só vai apontar essa categoria para aquele servidor que for efetivo.
Ah, mas ele é efetivo hoje e amanhã ele assume um cargo em comissão, então eu vou colocar 302. Não. A categoria dele continua sendo de servidor efetivo. Você vai cadastrá-lo como servidor efetivo e na função dele você vai apontar que ele é um servidor comissionado. A categoria, como eu disse, eu vou ser bem enfática e repetitiva, ela não se altera. A categoria que eu vou lançar é aquela do primeiro dia do vínculo daquele servidor ali. Ele foi, no primeiro dia dele, ele está ali como servidor efetivo. Mesmo que ele assuma um cargo em comissão, de secretário, ou um cargo de chefia, não importa. A situação admissional dele, a primeira situação admissional dele é de efetivo. Então, é essa que eu vou informar na categoria. Se o meu servidor foi nomeado no primeiro dia para um cargo em comissão, ele não é servidor efetivo, ele está ali para exercer um cargo em comissão. A gente coloca a categoria 302. Ela já traz para a gente, ó, exclusivo em comissão. Então, não é aquele servidor efetivo que está assumindo um cargo em comissão. É o servidor que foi colocado exclusivamente para assumir um cargo em comissão. O 304, que é o servidor público que exerce mandato eletivo, isso aí é mais para câmaras, né? É o servidor público do Estado, município ou da federação, que assume um cargo eletivo. E aí a gente coloca a categoria dele como 304. O 305 é o servidor público indicado para conselho e órgão deliberativo. A gente vê muito pouco aqui, mas pode acontecer. Então, a gente tem uma categoria específica para ele também. Olha, uma situação entre os dois. Observe que no 304 e no 305, o evento que a gente envia não é o 2200, é um 2300, porque é próprio das duas situações de categoria. Ele não é um servidor com vínculo de emprego, ele é um servidor sem vínculo de emprego, porque ele está naquele momento, naquela condição. Não significa que aquela condição é a condição que ele assumiu na raiz do evento dele. A categoria 306, que é o servidor público contratado por tempo determinado. E aí eu queria chamar uma atenção aqui. Servidor contratado, ele não assume cargo em comissão e continua com o mesmo vínculo, tá, pessoal? Eu sei que tem muita essa situação aí, como a gente já veio trazendo isso historicamente até aqui, a gente indica que permaneça da forma que está. Mas a partir de agora, eu tenho um servidor contratado, mas ele vai assumir um cargo em comissão. O que eu tenho que fazer? Eu vou desligá-lo dessa matrícula de contrato, até porque é o que juridicamente aconteceu, para que um servidor seja nomeado para um cargo em comissão, tem que ter havido o término do contrato dele, porque ele mudou completamente a situação admissional dele e o motivo para o qual ele está exercendo essa função. Porque contrato a gente sabe que são para situações específicas, né? E aí o servidor em comissão não entra nessa mesma situação. Então, o servidor contratado assumiu o cargo em comissão, matrículas diferentes, faz essa rescisão do anterior e faz uma nova matrícula. Finalizou o prazo da prestação de serviço como comissionado, rescinde novamente e faz-se um novo contrato para aquele servidor. Até porque foi o que realmente aconteceu. Vocês devem ter aí essas documentações, esses trâmites legais ocorrendo na entidade. Quero para chamar a atenção para o servidor cedido. A 410, trabalhador cedido em outro órgão com informação prestada pelo órgão cessionário. Quando um servidor, pessoal, ele é cedido da entidade A para a entidade B, a entidade A apenas informa o afastamento daquele servidor. Ela não altera nada no cadastro dele, nem categoria, nem função. Ela só coloca lá para gente, usuário do sistema memory, lá nos afastamentos dele, um afastamento por sessão. Ali ela precisa apontar apenas se aquele servidor foi cedido com ou sem ônus para o órgão. O que é com ou sem ônus para o órgão? Quando a gente cede um servidor, dentro do contrato de cessão, já é apontado se quem vai arcar
com o salário, com as férias, com a remuneração daquele servidor, é o órgão que cede ou o órgão que recebe aquele servidor. Então, é por isso que quando a gente vai afastá-lo, a gente precisa apontar isso. Porque a partir dessa flagzinha que já está lá no nosso cadastro de ocorrências, é que o E-Social vai esperar a informação da folha ou do órgão que cedeu o servidor ou do órgão que está recebendo. É a partir dessa informação que ele consegue cobrar a folha de um ou de outro. Se eu não informo dessa maneira e eu cedo o meu servidor sem ônus para o meu município, o município A está cedendo o servidor sem ônus, mas eu não informei que é sem ônus para mim, então o E-Social está esperando que eu envie uma folha dele. Quando eu fechar a minha folha, ele vai me cobrar. Ele vai falar, você não enviou a folha do CPF X, eu estou esperando a folha desse CPF aqui. Quando você informa o afastamento, coloca lá que aquela pessoa não vai ter mais folha no seu município, a partir desse momento o E-Social não espera mais de você a comunicação de remuneração daquele servidor. E o órgão que está recebendo o servidor, e aí o E-Social chama ele de órgão cessionário, que é o destino daquele servidor, tem que fazer um cadastro novo, com uma nova matrícula, informando os dados do cadastro anterior. É importantíssima essa informação. Quando vocês selecionarem categoria 410, a gente vai fazer esse passo a passo com vocês, automaticamente vai abrir um último campo no nosso cadastro de servidor, pedindo para que você informe os dados do órgão cedente. Qual a categoria daquele servidor lá, o CNPJ, qual a data de admissão daquele servidor. Mas a categoria do servidor cedido no órgão cessionário, ela é 410. Não há outra categoria a se informar, independentemente da função que ele vai exercer. É sempre 410. E aí a gente envia também um evento 2300. Já não é mais um cadastro de 2200. É um cadastro de 23. É importante a gente saber identificar essas diferenças, porque dentro do E-Social eles têm tratamentos diferentes. Os contribuintes individuais. Houve-se muita dificuldade de adaptação, porque a categoria do E-Social é um campo relativamente novo, né? Ela passou a existir depois que o E-Social apareceu. A gente nunca teve que se preocupar com essas nomenclaturas, até então a gente não conhecia. Eu trouxe o contribuinte individual porque eu quero falar sobre o conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar, pessoal, ele tem, por lei, isso aí não é algo que foi definido deliberadamente, existe uma lei, ela é de 1990, é a lei que define a qualidade do conselheiro tutelar e as características e os direitos, que é o mais importante, do conselheiro tutelar. E nesta lei, ele aponta o conselheiro tutelar como contribuinte individual, obrigatoriamente. Quando a gente fala que um servidor, que um contribuinte, ele é individual, a gente tem por si só algumas pré-definições. Contribuinte individual não tem direito a seguro-desemprego, contribuinte individual não tem direito a PIS, o contribuinte individual não tem direito a salário família. Então, a gente precisa entender que, como contribuinte individual, o conselheiro tutelar tem alguns direitos, porque a lei específica do conselho tutelar entregou a eles esses direitos, e um deles são férias, 13º, então isso eles têm por direito em lei, mesmo. Isso eles se equiparam a um servidor, mas, em contrapartida, ele não tem todos os direitos, e um deles não tem direito ao salário família, ele é contribuinte individual obrigatório. Então, quando a gente fala de contribuinte individual, a gente tem que se remeter à tabela do INSS. O conselheiro tutelar, ele não recolhe na tabela progressiva do INSS 7,5%, 9%, 12%, 14%. A porcentagem do recolhimento obrigatório do contribuinte individual, conselheiro tutelar, é 11%. No meu município, eu não faço assim. Eu recolho 7,5%. O E-Social vai te entregar quando você enviar a folha dele, porque o E-Social não leva em conta o que eu informo, ele leva em conta duas informações, a categoria e o salário.
Com isso, ele pega todas as verbas que a gente enviou através dos eventos 1010, com aquela incidência ali, entrega para a gente um valor. Qual é o valor que o E-Social vai me entregar do contribuinte individual? 11% sobre a remuneração dele. Tandessa, então vai ficar errada a minha folha, como eu corrijo? Não tem como corrigir. Vocês que precisam adaptar e fazer os descontos corretos, necessários, e verificar daqui para frente como é que isso vai ser feito. Principalmente, a gente ainda vai discutir nos nossos outros encontros sobre o salário família, mas é algo que, infelizmente, a gente não tem poder de mudança, né? Veio do social para a gente, então a gente precisa só replicar dentro da nossa folha de pagamento. Todas essas situações que eu passei aqui para vocês são situações que a gente tem hoje. É como o manual do E-Social se encontra na data de hoje. Vai ser como vai ficar amanhã, depois? A gente não sabe. O E-Social, ele passa por mudanças constantemente. A gente passa por todos os anos, todos os meses, o E-Social veio sofrendo mudanças. Eu sempre, né, passei essa informação para vocês, que eles alteram regras, eles, às vezes, muitas vezes, eles aliviam um pouco, mas também tentam fechar o ciclo em outras situações. Então, nesse momento, o cadastro de servidor, ele tem essas regras que a gente achou mais importante trazer para vocês, com essas particularidades. A gente sempre acompanha o manual, as alterações, para que a gente vá adaptando o sistema, adaptando o nosso produto para poder atender o E-Social. Mas tudo que a gente trouxe até aqui são definições que ele nos dá hoje, e é por isso que a gente tem pegado tanto no pé de vocês, e todos os eventos que você tenta alterar alguma coisinha que ele não aceita, dá erro, e você sempre questiona e a gente sempre fala. E-Social, regra de validação, não tem jeito, eu não consigo te ajudar nisso. A gente precisa refazer esse cadastro e alterar os dados. Tudo bem? A última informação aqui é do bolsista. Eu só queria deixar, né, bem claro que o estagiário, ele é de envio obrigatório. Vocês estão vendo aqui essa palavrinha obrigatório. Então, ele não é facultativo, mas eu não pago nada para ele. Quem paga é a faculdade dele, ou ele não tem o estágio remunerado. Não está vinculado a pagamento ou não o envio do estagiário. O envio do estagiário, ele é obrigatório. Eu pago o meu estagiário na contabilidade. O nosso sistema de folha, ele já tem um campo específico para poder fazer o cadastro do bolsista estagiário. Então, traga ele para a folha, faz cadastro, lança todos os dados, tem que ter o dado da faculdade, do agente integrador, do agente responsável pelo estágio dentro da prefeitura, o valor da remuneração, se tem ou se não tem, todos esses campos tem dentro do nosso cadastro. Então, tragam o estagiário para dentro do sistema da folha, porque o E-Social requer que a gente envie esse evento. Ele nos obriga, na verdade, a enviar. Vamos abrir para perguntas, se vocês tiverem. Terra, você quer complementar com alguma coisa? Boa tarde, gente. Só complementando que acredito que não seja o caso de vocês, né? Mas se não o servidor não tiver passado pela qualificação cadastral e tiver algum problema na base de cadastro do governo, aí não tem o que fazer no sistema. Tem que ser o servidor corrigir essa informação, tá? A gente só consegue ajustar essa situação se o servidor ajustar a vida dele lá no cadastro. Recebi algumas perguntas já, né? Questão dos autônomos, Luiz, está em desenvolvimento, tá? A gente vai utilizar a mesma tecnologia, só que a origem vai vir lá da contabilidade. Mas quando lá na contabilidade eles lançarem e fizer os fechamentos dos pagamentos, a hora que você acessar o E-Social e clicar em importar, eles vão aparecer lá os 1200 e 1210 para efetuar o envio. Pessoal, vamos fazer o seguinte: no Teams de vocês tem uma mãozinha levantada assim, ó, de levantar.
Quem tiver perguntas a fazer, dúvidas a tirar, faz esse sinalzinho pra gente, porque aí a gente vai passar na ordem, abrir o microfone de vocês e possibilitar que vocês façam a pergunta. Pode ser? Vocês não estão conseguindo levantar a mãozinha? Quer mandar no chat? Que aí eu abro o microfone, a Gisele abre. Boa tarde, pessoal. O microfone está liberado para todo mundo, tá? Então, quando forem, né, fazer a pergunta, é só habilitar o microfone. Janaína, pode habilitar o seu microfone, pode fazer a sua pergunta, por favor. Janaína, estou te esperando, pode falar. Tandesa, tem 4 perguntas lá no bate-papo também, tá? Se for o caso, enquanto o pessoal não pergunta aí, acho que pode ir lá no bate-papo A Janaína, também. eu acho que ela não conseguiu abrir o microfone, habilitar, ela mandou aqui. Sobre o cadastro de conselheiro tutelar. Você quer que a gente repasse o cadastro com você? Qual que é a sua dúvida? Só para eu tentar entender melhor. Salário família para conselheiro? Esse é um dos problemas que a gente tem enfrentado aqui quando a gente vai enviar a folha de pagamento. Por lei, o conselheiro tutelar, ele não tem direito ao salário família. Aquele valor que você paga ali na folha, ele não é aceito para abatimento lá na base do INSS junto ao E-Social. O E-Social não processa esse evento. Não precisa, assim, preocupar, porque quando você enviar a folha do conselheiro, automaticamente o E-Social vai te dar uma resposta de que, para aquela categoria, não é possível informar uma verba cadastrada como salário família. O que a gente tem feito para poder resolver, tá, essa situação do pagamento indevido? A gente altera a raiz daquela verba, a gente tira o código dela de salário família, coloca um código de outras verbas e aí a gente consegue processar o evento. Então, se o município hoje paga o salário família para o conselheiro tutelar, é algo que ele não pode abater no pagamento do INSS. Se ele quiser arcar com aquele valor, ele pode continuar pagando com a nomenclatura de social, de salário família, perdão, mas para o E-Social, ele vai processar como outras verbas, demais verbas, ele não aceita a verba de salário família para o conselheiro tutelar. Tá? Depois eu posso compartilhar com você aqui a lei sobre os direitos do conselheiro tutelar para que você veja que salário família não é uma delas. Então, como ele não está lá como um direito, o E-Social não entende que ele possa receber esse valor, tá? A Aurizete perguntou sobre os estagiários. Não, Aurizete, todos os estagiários, independente do pagamento, se a prefeitura faz ou não, eles devem ser enviados para o E-Social. O manual, ele é bem direto nesse aspecto, ele não nos possibilita, ele não nos dá, na verdade, a opção do envio ou não, dependendo do pagamento. É obrigatório para qualquer um. A Samanta perguntou sobre os dependentes. Quando um dependente é dependente de pai e mãe, né? Essa situação, ela não vai nem de acordo com o E-Social. Ela é definida pela legislação do imposto de renda. Um dependente só pode ser dependente de cada um dos pais. Se eu opto por fazer o dependente como o do pai, eu não posso colocá-lo na mãe. Tá? Quando eu for informar, fazer o ajuste do recolhimento do imposto de renda lá, na minha declaração do imposto de renda de pessoa física, se eu declarar para os dois, ambos caem na malha fina. Então, eu tenho que optar. Eu vou fazer aí um estudo de caso para saber de para quem é feito o desconto ou sobre qual salário é mais vantajoso manter o dependente. Mas é só para um dos dois.
Só lembrando que na folha de pagamento tem uma flag que permite você cadastrar, né? E não enviar para o e-social. Você pode ter cadastrado no sistema para os dois servidores, né? O dependente, mas para títulos de controle, né? Mas para o e-social, com relação ao imposto de renda, só pode um. A Érica questionou sobre a qualificação cadastral, que envia, mas quando envia o evento, eles retornam com erro, né? Érica, o que acontece? Quando você qualifica o servidor, ele foi qualificado naquela data. Qualquer alteração que seja feita posterior a ela, ele precisa ser qualificado novamente. Então, você me falou que é erro de digitação na data. Aí a gente tem que verificar, porque se não foi alterado no sistema essa informação, é provável que ele tenha feito alguma retificação de informação junto à Receita Federal e ele tenha alterado lá. E aí você tem que fazer uma nova qualificação cadastral. Então, quem fez qualificação cadastral de um servidor ontem e hoje ele altera o nome, eu preciso fazer novamente, porque senão o e-social vai criticar de novo. Lembrando que os cartórios, né, então, para casamento, divórcio e reconhecimento de paternidade, alteração do nome em toda a abrangência dele, os cartórios enviam automaticamente para a Receita Federal, e a Receita Federal já tem no mesmo dia aquela alteração. Então, não tem nenhum prazo hábil aí para o servidor continuar com o nome incorreto dele. Ele tem que fazer a alteração junto à entidade de forma imediata. Samanta, quando tiver alteração de cargo em comissão, eu vou só pedir para me falar, é de cargo para cargo ou de um servidor efetivo assumindo um cargo em comissão? Porque são situações diferentes, tá? Vinícius, você me perguntou sobre o cadastro do estagiário. O cadastro, ele tem que ser feito no sistema da Folha. Ali você já consegue fazer o pagamento dele dentro da folha de pagamento, porque ele é entendido pelo e-social como obrigatório no envio do e-social. Tá? Então, tudo que é pago e enviado para o e-social tem que ficar dentro do sistema da Folha. Aí você pode dar, né, baixa no pagamento pela contabilidade e passar a fazer esse pagamento pela Folha. Né? Claro que ajustar aí algumas ordens aí junto à contabilidade, mas o nosso sistema atende e o e-social exige que seja enviado junto à folha. Então, sim, você pode trazer ele para cá e suspender o pagamento pela contabilidade. Pode fazer o cadastro dele com data retroativa, não tem problema. Você vai fazer, você vai informar e aí a gente faz o envio do e-social dele, tá? Maria Alice, você perguntou sobre a alteração das categorias. Se esse servidor já foi enviado para o e-social, não, ele não vai aceitar. A gente precisa colocá-lo, excluir aquele cadastro que foi feito de forma equivocada, com a categoria errada, e enviar um novo cadastro. Lembrando, pessoal, que todos os eventos, como vocês bem sabem, possuem data. Cada evento tem uma data limite para ser enviado. Não precisam se atentar a esse fato agora, porque nós, entidades públicas, não estamos sendo fiscalizados quanto a datas. Então, o momento de ajuste, de correção, de adaptação, de mudança é exatamente esse. Eu pago meu estagiário na contabilidade. É o momento de ajustar e passar a pagá-lo dentro da folha. Mas aqui eu fazia minha folha de pagamento até o dia 20. É o momento de readaptar, de reorganizar tudo, aproveitar que nesse momento a Receita Federal não está olhando para os eventos com prazo final. Então, pode fazer a exclusão e fazer o envio de forma correta. Melhor do que um evento entregue no prazo correto, é um evento entregue de forma correta, porque lá na frente ele vai sofrer alguma penalidade por isso, tá? Só terminar a pergunta da Samanta aqui, que eu vou atender o André, que levantou a mão ali pra gente. Samanta, não, você vai alterar sua função. Não precisa, tá? A não ser que dentro da entidade tenha sido feita uma exoneração e uma nomeação de novo. Se foi isso que aconteceu na entidade, você vai replicar dentro do e-social. Então, se teve
uma nomeação em um cargo e para nomeá-lo em outro houve a exoneração, você vai fazer a mesma coisa no E-Social. Faz a rescisão e volta com ele com uma nova função, uma nova matrícula. André, pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta, por favor? Ô, Tandessa, boa tarde. O seguinte, em Boa relação a lá na contabilidade, isso aí foi na natureza do serviço, foi pedido para colocar a natureza do serviço lá na contabilidade. Só que na opção onde se coloca a categoria CFIP, quando está um trabalhador, ele não aparece lá no quadro de valores da DARF. Eu queria saber se isso vai influenciar em relação à questão do E-Social. Porque a natureza do serviço foi, né, essa alteração lá de natureza do serviço é para o envio do E-Social. E quanto à categoria CFIP e do cadastro nos autônomos? Ô, André, eu vou levar a tua pergunta para a equipe de contabilidade, tá? E depois a gente entra em contato para te responder direitinho. Que essa parte foi liberada recentemente para atender o E-Social. Aí eu vejo com a equipe de desenvolvimento lá. Aí te respondo. Tandessa. A Andréia perguntou, qual a data de envio do E-Social? Se tem que enviar todos os meses. Andréia, o E-Social, ele é diário, ele é todos os dias. Nós temos no E-Social vou falar mais de 50 eventos aqui, mas eu acho que eu vou falar pouco ainda. E cada um deles tem uma data limite para ser enviado, cada um deles tem um propósito final a ser enviado. Então, ele é todos os dias. Se eu fiz uma admissão hoje, dia 22 de março, eu tenho até 15 de abril para fazer aquele envio. Mas se o meu servidor precisa se afastar, ser desligado, entrou em férias, qualquer que seja, eu preciso daquela admissão enviada hoje. Eu não tenho mais o prazo do dia 15 para obedecer, eu preciso fazer ele imediatamente. Então, o E-Social, ele é diário. Eu vou reforçar. Coloquem o E-Social na rotina de vocês. Não consigo todos os dias, mas consegue de 2 em 2 dias? Todas as sextas-feiras, no período da tarde, eu não vou fazer nenhum processo, eu vou ficar por conta de enviar meu E-Social, de corrigir meus eventos, de verificar se está todo mundo enviado. Outra coisa no E-Social é a correção, né? É a conferência do E-Social, na verdade. Eu importei, eu enviei tudo, nosso sistema está pronto para enviar e importar 100% dos eventos que vocês fazem dentro da folha. Mas é ideal que vocês façam a conferência de vocês. Assim como a conferência do dado, que vocês estão informando, a conferência, se o dado foi enviado, também tem que ser feita. E aí vai das possibilidades de cada um, da rotina do RH de cada entidade. Mas o ideal é que seja feito todos os dias, ou no mínimo, uma vez na semana. O Gleison perguntou... Desculpa, Serra, pode falar. Só lembrando que agora, nesse início, né, que a gente está entrando no E-Social, principalmente com órgãos públicos, né, a gente tem uma carga maior de trabalho porque a gente tem que colocar todos os servidores no cadastro lá no ambiente do E-Social. Então, no começo é um pouco mais difícil porque a gente tem essa carga inicial para mandar todos os servidores. Então, tem prefeitura, tem 3.000 servidores, tem Câmara que tem 150. Então, são muitos dados que a gente está enviando agora. Mas depois a gente vai só fazer a manutenção. Então, quando eu tiver uma admissão nova, eu vou enviar. Quando eu tenho uma alteração de salário, vou enviar uma alteração de endereço. Aí, de acordo com o que eu vou fazendo na minha folha. Aí depois eu vou só acessar lá no E-Social, apertar o botãozinho de importar e enviar os eventos. Desde que esteja tudo cadastrado corretamente, que é algo que com o passar do tempo vocês já vão estar acostumando, isso vai fazer parte da rotina, não vai ter problema nenhum para vocês. Deixa eu responder a pergunta do Gleison. Quando o servidor efetivo é nomeado para cargo comissionado, é necessário abrir uma nova matrícula e afastá-lo? Não, Gleison, nesse caso específico de servidor efetivo nomeado para cargo em comissão, você vai fazer apenas a alteração da função dele. O que é importante? Que a função que ele está exercendo tenha a flag de função e comissão marcada no cadastro da função.
Sem essa informação, o e-social não vai entender que aquele servidor está exercendo carga em comissão. Então, se altera a função atual dele para a função comissionada, ele exerceu lá pelo tempo, foi exonerado, voltou para a função efetiva, você vai fazer apenas uma troca de função. Você não precisa desligá-lo, não, tá? Na verdade, acho que é a única possibilidade da troca aí de situação sem que seja necessário fazer a demissão dele, o desligamento. Jussara, o estagiário, ele é de envio obrigatório, então, tendo ou não pagamento, você vai fazer o cadastro dele, você vai informar que ele não tem verba remuneratória, onde a gente coloca lá a senha, 101, a gente não vai colocar nada, e ele não vai ter folha, mas ele vai ter cadastro, tá? O e-social exige que seja enviado. Vinícius, você me perguntou sobre as configurações dos eventos 1010. Você coloca para mim aí, por favor, que não consegui identificar, qual é a sua prefeitura? Que aí eu posso ver alguém do atendimento para fazer, né, algumas com você, tirar suas dúvidas, porque assim, ele tem que ser enviado antes da folha de pagamento. Só que mais do que simplesmente enviá-lo, eles precisam estar enviados com as configurações das incidências da forma correta. A gente vai ter um novo encontro para tratar dos eventos 1010, porque eles hoje são o grande diferencial de uma folha processada corretamente para uma folha com várias divergências. A única forma que o e-social tem hoje de processar sua folha de pagamento, de calcular e de te devolver o valor calculado por ele é através dos 1010. Então, eu preciso repassar as incidências das verbas que eu utilizo na minha folha, principalmente das verbas utilizadas a partir de outubro, que é quando a gente vai fazer aí esse envio de outubro até o mês atual de vocês. Então, se você ainda não conseguiu fazer, passe para mim, que aí eu vejo com o atendimento se a gente consegue te ajudar. Deixa só eu atender quem está no chat aqui. Távira, pode falar, por favor. Oi, Tandessa, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia e você? Joia. Ô, Tandessa, a minha dúvida é sobre o envio do e-social, igual eu clico lá e tem aí vai lá em importa, né? E quando a gente vai lá no envio, tem as pendências, porque eu não estava fazendo o envio todos os dias. E quando eu coloco lá para estar enviando, vai para análise de produção. Aí não aparece para mim colocar a senha do certificado digital. Você importou o evento, só para eu tentar entender o trâmite que você fez. Você importou o evento e aí ele fica como pendente para envio, né? Ele está aguardando que você faça o envio dele. E aí, quando você coloca para enviar, ele não solicita a senha do certificado? É isso? Tá indo para... fala que foi enviado para o ambiente de produção. Isso, aí você vai dar um ok. E essa mensagem, ele está te avisando o seguinte, que o seu certificado digital vai fazer o envio daqueles eventos todos para o ambiente de produção do e-social, governo federal. Aí você tem que dar o sim, o ok, e aí ele vai te pedir a senha e enviar. Então, não está aparecendo no meu. Já tem 2 dias que eu tentei enviar e não apareceu para mim colocar a senha. Eu dou ok, aí eu fico aguardando, tem vezes que 1, 2 horas e não aparece. Essa questão do A3, ela não depende, na verdade, ele depende de várias situações, tá? Aí a gente tem que ver a configuração da sua máquina, se está liberado, se o Java está todo configurado para assinar esses eventos, entendeu? É por isso que quando vocês ligam aqui, a gente bate assim na teclinha do A1. Quem puder trocar, quem tiver a opção de trocar, a oportunidade de trocar o certificado A3 pelo A1, vocês vão ver que vai melhorar demais, porque ele não depende do Java, sabe? Ele faz um envio direto, memory e social. Então, você vai ver que esse problema de assinatura aí, de rodar dentro da sua máquina, de procurar os eventos, de verificar se o Java está configurado, isso não vai acontecer mais, tá? Você é de qual município? Me perdoa, eu não me lembro. Formoso. Prefeitura de Monte Formoso. Eu vou ver se alguém...
Eu vejo se alguém pode entrar em contato com você, ou se você quiser ligar na fila do atendimento social específico, os meninos estão lá para poder ajudar Tá. vocês, tá? Que aí eles já vão ver a configuração da Então, máquina e ver se consegue liberar. amanhã eu ligo aí, então, e vejo com eles. Tá ótimo. Qualquer dúvida, você pode me procurar também. Tá bom, obrigada. Então, tá joia. Vânia, pode fazer a sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu quero saber o seguinte, o comissionado efetivo, que no cargo efetivo dele, ele tem um salário maior e opta pelo salário maior. Como que eu devo proceder aí na folha? Para o E-Social, né? Para entrar com o E-Social. Mas você fala o cadastro do efetivo. Ele é efetivo. E aí vai ocupar o cargo comissionado, mas vai optar pelo salário efetivo, que é maior do que o comissionado. Ah, tá. Essa configuração é a que vocês já fazem hoje. Para o E-Social, isso não tem muita diferença, não. Ah, tá. Então, beleza. O que ele vai levar para o E-Social é a função, a categoria, que aí tem que estar a função em comissão dele, a categoria de efetivo, que ela não vai alterar. E quando você calcular a folha, o E-Social vai puxar o que está na ficha financeira, que é o que você efetivamente pagou. Ele não vai no cadastro e puxa os 2 salários, não. Ele puxa só o que está na ficha financeira. Ah, ok, obrigada. Nada. Samanta, você me perguntou sobre como incluir os estagiários na folha, se essa inclusão é obrigatória. Uma vez que o estagiário é de envio obrigatório no E-Social, e hoje o nosso sistema puxa automaticamente da folha de pagamento, esse cadastro, então, se torna obrigatório, né? Você tem que cadastrá-lo lá, mesmo sem ter verba remuneratória, essa não é uma situação que te impede de fazer o cadastro. Você pode fazer, informa os dados do estágio todos, e aí você já pode fazer, aí sim você vai cumprir a obrigação do envio para o E-Social, tá? Até então, se você não fez o envio dos estagiários, está faltando essa informação lá. Ele não vai te cobrar porque ele não sabe quantos e quais estagiários você tem. Mas como é envio obrigatório, sim, é bom que você faça o envio deles para a Folha, tá? Ei, Fernando, boa tarde. A sua pergunta é sobre os afastamentos. Se você pode já enviar os afastamentos para o E-Social, seria essa a pergunta, né? Se o cadastro já foi enviado, sim. Os outros eventos, eles estão preparados para ser enviado. Os eventos de afastamento, eu vou marcar uma sala de atendimento dessa aqui para a gente tratar especificamente deles. Eles têm muitas regras. Eu posso citar algumas aqui que são básicas e comuns, né? Afastamento menor do que 15 dias não deve ser enviado, afastamento por auxílio-doença de quem é RPPS não deve ser enviado, e para isso, o cadastro do afastamento, ele precisa estar feito de forma correta, porque senão o E-Social vai ficar enviando todos os eventos de forma deliberada e desnecessária. Se o E-Social não nos obriga a enviar, nós não vamos enviar, tá? Nós não vamos passar para eles uma obrigação, um evento que ele não nos obriga a enviar. É um dado que vai ficar perdido ali, então não faz sentido que a gente o envie, tá? Mas sim, você já pode fazer o envio, sem problemas. Ok, cheguei na sua pergunta. Bom, Kelly, na visão do E-Social, sim. Se o servidor é comissionado, você precisa apontar na função dele que ele é comissionado. Categoria fica igual, matrícula não muda, você vai apenas informar lá no cadastro da função dele que ele está exercendo uma função em comissão. É dessa maneira que o E-Social lê. Do contrário, ele não consegue saber que aquele servidor está exercendo um cargo em comissão. Então, você pode passar a fazer assim, tá? Altera a função, coloca que a função marca a flag de função em comissão, e aí, a partir desse momento, esse social vai receber um evento 2206, alterando a função. Voltou para a função efetiva, eu altero de novo, envio outro 2206, retornando ele para a função efetiva dele.
Jussara, você quis dizer de forma errada, mas é a categoria? Se for, pode ligar para o atendimento. Os meninos vão te auxiliar, né, fazer a leitura daquele evento, se a categoria está de forma errada ou não. Ou se for somente a função, aí a gente vai te mostrar como altera essa função. A alteração da função, gente, para atender o social é comum, igual vocês já fazem até aqui. Altera lá a função, na rotina de alterar a função, normal. Só que uma coisa que precisa estar marcada, que aí o E-Social não processa se não estiver, é a flag de função em comissão. Ela a gente tem que colocar, tá? Liga no atendimento, pode falar com que eu quero que atender vocês lá, o Caio, a Rosilene, o Marlon, que os meninos vão te ajudar a fazer essa rotina aí, que você só vai replicar para o restante. Érica, não. O conselheiro tutelar, ele não é só para repetir a pergunta de Érica para todo mundo entender. A Érica perguntou sobre o conselheiro tutelar. Mesmo ele não fazendo jus ao salário família, se o cadastro dos dependentes dele é obrigatório. Resposta é não. O cadastro do dependente, ele é obrigatório quando eu falo de regime próprio. De regime geral, não. Eu só vou cadastrá-lo se ele efetivamente for usado para salário, família ou para abatimento do imposto de renda. Como o conselheiro tutelar, ele não tem direito ao salário família, o cadastro desse dependente para atender ao salário família ele não deve ser feito. Mas eu posso cadastrar o dependente para atender ao imposto de renda. E aí a gente tem 2 campos separados no nosso cadastro de dependente. Dependente para salário família, não. Dependente para imposto de renda, sim. Aí você vai atender as 2 situações e enviar esse dependente no cadastro. Esse RH que me falou sobre os computadores terem perdido a conexão. Eu não consigo saber de onde é. Se você puder colocar aí para a gente poder olhar, tá? Ou ligar no atendimento exclusivo da fila de social, que aí os meninos fazem essa verificação para você e libera se for o caso, tá? Ou instala novamente, talvez possa ser isso, tenha formatado a máquina, algo do tipo, porque o E-Social é instalado no servidor para que todas as estações possam usá-lo. Então, pode ser que tenha desinstalado dentro do servidor e aí vocês perderam essa utilização. Mas pode ligar na fila que os meninos entram em contato com vocês aí. Isso para cliente local, né, Tandeza? Porque cliente que já Isso. está no SEAP Web, aí Não já está precisa de tudo na aplicação. web, não precisa de fazer instalação nenhuma local, porque não tem nada local, né? Isso. Jussara, a categoria está errada. A situação é a mesma. Pode ligar no atendimento. Os meninos vão fazer, né, te mostrar como é feita essa análise. A gente tem uma tabelinha de situação admissional versus categoria social, ou até mesmo de categoria CFIP versus categoria social, para a gente poder fazer a análise de qual é a categoria que deve ser enviada. Aí a gente emite uma tabela que a gente tem dentro do nosso tema, você vai conferir todas, e aquele que tiver informado de forma divergente, a gente passa a fazer a exclusão e o envio de novo. Tá? A forma correta de se enviar é essa. Porque ficando com a categoria errada, você está informando ao E-Social um dado errado. Miller, como foi feita essa prorrogação do estágio? Provavelmente eu precisaria, né, entender melhor o processo jurídico que foi feito, mas eu acredito que tenha sido feito um novo contrato, não? Aí, se feito um novo contrato, é um novo cadastro. Você pode rescindir o cadastro, né? O prazo foi finalizado e fazer um cadastro com um novo prazo, tá? Porque não existe prorrogação de contrato para estagiário. O E-Social ainda não atende essa especificação. Então, eu talvez não sei se é o caso aí de fazer uma prorrogação. Pode ser que seja um cadastro novo mesmo, tá? Natália, estou lendo a sua pergunta aqui. Precisei reenviar os eventos 2200, 2300 e 2400.
Porém, os servidores que foram enviados com sucesso, agora neste novo envio apareceu com erros. Tá, na verdade, são novos cadastros? Ô, Natália, Oi, você pode acionar o atendimento que a gente olha a tua base de dados para entender melhor. Isso aí eu acho que eu sei o que é. A gente vai ter que fazer algum ajuste no banco de dados. Natália, pode ligar no atendimento e falar que você Pode ligar e pedir para isso, acionar fala que você a esteve Tandessa na ou sala, comigo. isso, que aí a gente já faz esse link direto, tá? Qual a possibilidade de acontecer cursos? Você está com a pergunta certa aí, Daniel. Essa pergunta é para você, ó. Peraí que eu estava salvando a mensagem. Ah, é o outro Daniel. Ah, ainda bem. A pergunta é para ele. Ele já riu, já entendeu. André, você tem outra pergunta para fazer para mim? Oi, Tandessa, eu tenho sim. Em relação a esse envio diário que você fala, é o envio dos eventos lá no E-Social, importa do CIAP e envia? É isso? Isso. Porque Isso aí. eu já tinha ajustado tudo, né? Aqueles erros, inconsistências. Aí eu tava aguardando só o envio aí da terceira, da folha. Da Então, folha, sim. então aquele processo lá eu tenho que fazer semanalmente, no mínimo. Na verdade, no Sim, máximo, né? isso. O cumprimento é porque essa é uma dúvida de todo mundo. André, foi bom que você tocou nessa questão. É porque é o seguinte, quando a gente fala de fases, a gente tem a sensação de que se eu cumprir a segunda fase, eu não tenho mais segunda fase a cumprir, agora eu estou na terceira, né? Que é a fase de folha de pagamento. Mas as fases, elas vão continuar coexistindo, né? A gente sabe que todo janeiro tem que enviar um 1005, porque a gente vai alterar o RAT, perdão, a gente vai alterar o FAP, identidade. Se houve alguma alteração de endereço, de cadastro, a gente envia o meu também. A gente sempre vai ter admissões, demissões, então a segunda fase ela nunca vai parar de acontecer. E a terceira fase, ela é mensal. Então, se você está pronto para os envios da terceira fase, significa que todos os seus servidores, até o mês de fevereiro, estão enviados com sucesso para o social. Então, a gente vai conseguir enviar essa leva de folha de outubro até agora de uma única vez. E aí, a partir de então, mas já pode fazer envios dos eventos de cadastro, tá? Não, não para, não. Mesmo que a gente ainda não tenha disparado a sua folha, porque aí todo mundo que tem resolvido todas as pendências, tem entrado na nossa prioridade do envio da folha, e aí você vai ver que a gente vai fazer o mesmo fluxo. Eu vou enviar com você a folha de outubro, te passar o passo a passo, relatório de conferência, você vai conferir para mim, você vai poder fazer a familiarização com o E-Social e a partir daí você vai enviar o novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e sempre. Mas o envio das admissões e demissões dela tem que ser diário, porque todo dia você tem esse fluxo aí. Não tive nada hoje. Precisa enviar o E-Social hoje? Não. Se eu não admitir, se eu não afastei, se eu não demitir ninguém, eu não tenho movimento para enviar. Mas quando eu fizer, eu preciso colocá-lo lá dentro para o E-Social, tá? Entendi. Obrigado. Nada. Jussara? Jussara, eu não estou te ouvindo. Vou continuar nas perguntas do chat, gente. Eu acho que a Jussara não está conseguindo falar com a gente. Andréia, sim, pode ligar no atendimento. Se for eventos de cadastro, os meninos vão fazer, ajudar você na solução, passar para vocês um passo a passo de alguns erros e acertos dos eventos de cadastro. E aí, quando finalizar, vocês vão estar aptos para o envio da folha, tá? Gleison, assim que eu terminar esse tira dúvidas aqui, o Serra Negra vai passar o cadastro com vocês, nós vamos fazer. Hoje o encontro é específico para cadastro, é onde a gente está sentindo uma dificuldade,
e é onde precisa estar tudo 100% pronto para o envio da folha, tá? Mas a gente vai fazer sim. A intenção desse encontro é exatamente esse, é passar para vocês, tirar as dúvidas teóricas, porque não tem como fugir delas, e depois passar para a parte prática, tá bom? Débora, a sua pergunta, qual o prazo para enviar a terceira fase? Como eu disse anteriormente, nós estamos, né, as entidades públicas, nós estamos na fase de adaptação. A Receita Federal não limitou o prazo para a emissão dos DARFs pelo SICALC. A Receita Federal não tem notificado, não está multando e não está verificando envios dos eventos. Então, nesse momento, é fazer as correções. E aí, após esse encontro nosso aqui, fica o dever de casa para todo mundo. Conferir categoria. Eu estou com a categoria correta? Esse servidor foi cadastrado da forma correta, com todas as informações corretas? Se não, o momento de corrigir é agora. Por quê? Quando eu disse que a gente precisa, para corrigir uma categoria social, excluir toda a vida daquele servidor dentro desse social, eu também digo excluir cadastro folha. Então, não adianta eu vir enviando toda a minha folha de pagamento até março, chegar em março, descobrir que o meu servidor, número 1, está com a categoria errada. Eu tenho que excluir todos os eventos dele. E aí, quando eu excluo o evento, eu excluo a informação lá no CNIS, que está todo mundo preocupado com aquela informação, eu excluo ela também, para eu poder começar a vida dele de novo. Então, o momento de corrigir, de preparar para a fase da folha, é agora. Estando tudo pronto, a gente já está enviando. Nós já enviamos mais de 600 mil eventos para o social de folha de pagamento, então está todo mundo que está pronto, corrigido e dando um sinal verde para a gente está fazendo o envio, tá? Mas é mais importante é a correção dos dados do servidor, lá na aba de cadastro deles. Mais um, Daniel. Tira dúvidas, está sendo muito bom. Seria ótimo um curso com a Memory. Estamos anotando, tá, pessoal? Pode deixar. Só lembrando que se vocês tiverem alguma sugestão para o próximo tema, hoje eu vou fazer pelo menos um 2205, porque como a gente está no dia 22 de março, os servidores do E-Social ainda estão um pouco lotados, então os envios vão ficando lentos, principalmente a gente usa uma base de teste, né, que não é a base que leva a efeitos jurídicos para o empregador. Então, essa base de teste lá no governo, ela é menos estável que uma base de produção. Então, enquanto vocês estão enviando ali 100 eventos em um minuto, a gente aqui que está fazendo os testes está enviando 2, 3 eventos em um minuto. Então, a gente vai fazendo um hoje, mas pretendo fazer no próximo encontro já tentar fazer um ponta a ponta, tipo, importar todos os eventos ou pegar uma base de um cliente parceiro nosso menor, né? A gente faz a importação, passa pelos eventos para dar uma revisada, mostra a tela, né? Hoje eu vou mostrar um pouco a tela também do cadastro servidor, mas eu acho que a gente mantendo esse contato contínuo, a gente vai meio que fazendo uma lição de casa e repetindo esses passos para ir fixando, né? Porque é algo novo para a Memory também. A gente estava trabalhando com várias obrigações, né, regulatórias, né, que era DIF, RAIS, CAGED e outras, né? E agora, de repente, a gente teve que adequar todo o sistema para outra obrigação que vai substituir todas essas. Então, é um trabalho muito maçante também. E acaba levando mudança, né? Mudança de prática de departamento pessoal, de prática de RH. Então, isso aí é só com. A gente não vai aprender de um dia para a noite. É só com a repetição, só com aquele aprendizado contínuo mesmo. Então, esse é o intuito também dessa sala de bate-papo, que a gente não tem intenção de todo mundo sair aprendendo hoje, é só para estreitar o laço com vocês, entender que a gente está do lado de vocês, a gente quer também que todo mundo envie para o social, nós também estamos fazendo o máximo possível para todos os eventos sejam enviados, que chegue no meio do ano aí já tá todos os clientes da Membro com a terceira fase em dia, para a gente já partir já para mais estabilidade, né, sem ser essa questão dessa carga inicial dos 2200 para todo mundo estar tranquilo, tá? Mas eu acho que fazendo semanalmente aí, até a turma toda já está acostumada com esse social, eu acho que vai ser muito produtivo, tá?
Tandessa, você quer que eu compartilhe a tela aqui? Pode. A próxima pergunta aqui seria de Zé Camilo. Eu vou responder todo mundo, mas eu só vou deixar o Serra fazer ali, porque pode ser a dúvida de vocês, pode ser alguma das perguntas que a gente ainda tem para responder. Pode compartilhar aí para nós, Serra. Tá. Então, gente, eu tô com uma versão de teste, vocês podem até ver, né? Que a gente tá com uma versão de teste aqui. Eu tô usando um parceiro nosso, eu não sei se eles estão aqui, mas é a Câmara Municipal de Caraí. Então, eu vou pegar só um exemplo aqui no cadastro funcional. Estou selecionando os ativos, né? Vou pegar aqui um contratado, ou então aqui, ó, pode ser aqui a Fabiane. Então, a gente tem que lembrar que todos os dados que a gente está alterando, vamos pensar assim, o evento. O evento é o que? Algo que acontece. Então, aconteceu uma alteração na minha folha de pagamento e o E-Social exige, eu vou informar vou ter que mandar essa informação para o E-Social. Então, vamos fazer algo bem simples aqui no começo. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela mudou de endereço. Então, eu alterei aqui o endereço dela, passei para 88. Aí, a primeira coisa que eu tenho que saber, ela mudou de endereço quando? Ela mudou em janeiro. Tá, então, eu tenho que olhar minha referência aqui, que eu fiz meu cadastro, que quer dizer que no mês de janeiro ela mudou meu endereço. Então, para o E-Social, ele quer saber, quando eu enviar essa informação, não quer dizer que eu excluí essa informação do endereço antigo. Ele está entendendo que, a partir de janeiro, eu estou trabalhando, eu estou morando num endereço diferente. É a mesma coisa quando é relacionado a contrato. Então, quando a pessoa muda o salário não quer dizer que o salário antigo deixou de existir, quer dizer que a partir daquela data ela está com um salário novo. Ou então ela está, a partir daquela data, está com um cargo novo. Então, sempre o E-Social ele trabalha com essa questão de data. Então, eu fiz voltar aqui, peraí. Fiz uma alteração, eu salvei. Aqui na folha, não preciso fazer mais nada. Eu vou acessar meu E-Social. Vou clicar em importar. E foi importado o evento. Lembrando que ele vai, quando eu vou fazendo essas importações, ele vai pegando tudo que eu já alterei. Por exemplo, se eu fiz as alterações na segunda-feira, ele vai acumulando aquelas informações lá na minha folha de pagamento. Vai salvando o banco de dados da folha de pagamento. Alterei o salário do Zezinho, alterei o endereço da Tandessa, e por aí vai. Aí chegou na quarta-feira, eu falei, vou enviar para o E-Social. Aí ele vai pegar tudo que foi alterado desde a última vez que você importou. Por isso que vai acumulando esse tanto de linhas aqui com relação à importação. Ele vai pegando as datas de início, de fim, vocês não precisam preocupar em entender, é só para entender agora essas informações que elas são muitas datas, não precisa entrar no detalhe, mas é só para vocês entenderem como que funciona, tá, gente? Então, toda vez que eu altero algo na minha folha, que lá fica armazenado, eu importei, eu fiz a importação, aí ele só vai importar de novo o que alterar novamente. Então, essa minha última importação veio aqui o 2205 da Fabiane, eu posso ter acesso aqui na minha tela de consulta. Posso digitar aqui Fabiane. E ela vai aparecer aqui como pendente. Vou aproveitar aqui para explicar esses status do E-Social também, que às vezes vocês não estão acostumados e é algo que vai estar no cotidiano de vocês. O que são esses status? Pendente é quando eu importei para o E-Social e ele está pendente para envio. Eu não enviei para o E-Social.
Quando ele está enviado com erro, é porque eu enviei para o e-social, ele foi aceito pelo e-social, só que o e-social validou e falou: ó, eu não concordo com essa informação, ela está errada. O evento inconsistente é quando eu fiz a importação, só que está faltando dados do meu layout. Então, aí nesse caso é um pouco mais delicado, porque tem que verificar o que está faltando nesses dados. Às vezes está faltando algum dado que é chave, às vezes está faltando a categoria. Normalmente, esses dados aqui, ó, todos esses dados dessa abinha social são chaves, tá? Então, se ele não tiver preenchido toda essa tela, quando eu for importar para o e-social, vai dar inconsistente. Se eu não tiver meu estabelecimento, se eu não tiver minha categoria, o tipo de regime, o tipo de regime previdenciário. Então, é importante sempre, antes de importar, verificar o cadastro, né? A gente tem os relatórios, depois eu vou passar nos relatórios de novo. Outros status que eu tenho, eu vou mostrar quando eu estiver enviando, tá? Então, eu tenho minha tela de envio. Essa tela de envio nosso, ela sempre vai mostrar todos os eventos que estão pendentes e todos os eventos enviados com erro. Por que que mostra os enviados por erro? Porque para deixar bem claro que esses eventos aqui eu tenho que corrigir e enviar novamente, porque ele não foi aceito. Então ele fica aqui como um alerta para não deixar esse evento perdido. Eu falo, ó, eu tenho que enviar esse evento de novo, eu tenho que fazer a correção, aí eu vou ter que entrar no detalhe dele, né, no cadastro, e verificar o que o e-social está falando. Nem sempre o que o e-social fala é algo claro, sabe? Nesse caso aqui, está falando que a natureza de rubrica é inválida. Aí eu sei que meu cadastro de rubrica eu tenho que ir lá na folha para verificar esse cadastro, mas nem sempre tem, as informações são precisas, tá? Isso aqui é algo que está em constante evolução. Isso aqui é o e-social que está informando para a gente, tá? Essas mensagens do sistema, até depois eu vou deixar o link para vocês. Existe um PDF com todas essas mensagens. Se por curiosidade vocês querem dar uma olhada, só para vocês terem ideia o nível de validação que existe no e-social, tá? É interessante para vocês ir familiarizando. Então vamos voltar aqui. Então vou fazer o envio. Eu vou sempre preferir filtrar meus eventos, tá? Ele é um evento não periódico, então vou marcar ele que está pendente e enviar os não periódicos. Dessa forma eu vou enviar só aquele evento. Aqui, quando ele está nesse status aqui, ó, aguardando o retorno do e-social, é porque ele já passou para o governo aceitou esse evento e ele está validando se está certo ou está errado. Se tiver errado, ele vai informar enviado com erro. Se tiver certo, ele vai informar que está enviado com sucesso. Aí, ele foi enviado com erro, por algum motivo. Aí eu vou ter que investigar por que ele foi enviado com erro. O que ele está dizendo aqui? Que não existe esse evento no meu sistema. Por que que isso aconteceu? Porque eu estou numa base de demonstração, tá, gente? E provavelmente o pessoal lá no teste zerou essa base em outro ambiente. Então ele não achou meu CPF, eu estou mandando uma alteração, tá? Por isso que deu esse erro. Ou então, essa Fabiane aqui, ela não foi aceita. Vê, ó, vou pegar aqui a Fabiane, vou pegar o histórico aqui. Ela não foi aceita ainda no E-Social. Por isso que deu esse erro. Ela está com os eventos todos inconsistentes. Eu peguei o pior exemplo, né, para mostrar para vocês. Eu vou vir aqui, eu vou pegar um 2200, sempre tem todos os eventos por tela, né, separado. Eu vou pegar, por exemplo, a Elvia. O Edenísio.
Deixa eu ver outro aqui. Eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou gerar uma alteração bem simples aqui para não atrapalhar muito essa base de teste. Gerir do Guilherme. Ele vai aparecer aqui como pendente. Tá? Aí sempre lembrando, eu preciso enviar só essa informação do Guilherme. Tá, vamos mandar só os eventos pendentes, esses enviados com erros. Depois eu vou fazer a correção e quando eu importo de novo, ele substitui esse evento e deixa ele como pendente. Aí agora foi enviado com sucesso. Aí voltou a minha tela aqui com esses eventos. Todos esses eventos estão aqui, eu tenho que corrigir para enviar. Provavelmente, como eu peguei a Fabiane e eu estava fazendo um teste de lote para fazer um teste de estresse aqui nessa base, tá vendo que eu enviei todos os eventos relacionados à Fabiane e todos deram enviados com erro? Por quê? Porque não estava aceito lá no e-social, o 2200. Então, se eu não enviei o 2200 com sucesso, não adianta eu tentar enviar a minha terceira fase. A minha terceira fase dela aqui foi toda recusada. Tá vendo? Então, a importância do cadastro do 2200 é isso, porque ele, se eu não tiver ele enviado com sucesso, todos os eventos posteriores a ele vai travar no social. Ele não vai achar tudo, ele vai referenciar. A gente tem alguns relatórios, né, para ajudar. A gente pode, por exemplo, pegar relatórios enviados com erro, ou do 2200 enviados também. O relatório de conferência do evento também, a gente pode pegar aqui todos os estatutários, por exemplo, marcar como PDF. Aí, quando eu tiver aparecer esse sininho aqui de notificação, ele vai aparecer aqui para você fazer o download. Depois que ele faz o download, ele some aqui do serviço, tá? Aí ele fica aqui disponível para fazer download durante um dia. Todo dia, de madrugada, a gente limpa esses relatórios aqui para não pesar no servidor. Mas ele fica disponível aqui se você não, porventura, não fizer não esquecer de fazer o download, ele vai ficar disponível aqui. Quando não tiver mais o sininho, aí você vai ter que gerar de novo. Então, posso pegar no relatório aqui e conferir todos os eventos todos os meus funcionários que eu tenho. Aí, nesse caso aqui, ó, por exemplo, a mina, ela tem informações aqui que ela tem que ser preenchida. Aí, provavelmente, por isso que ela não foi aceita. Então, se eu pegar, por exemplo, a Elvia, ela teve 3 campos obrigatórios aqui que não estava preenchendo. Aí não tem como ele ser aceito. Você pode olhar que esses campos aqui são referentes àquela tela. Essa tela do e-social. Provavelmente, o que aconteceu? Como a data de admissão dela é 8/2021, nesse mês aqui ela não está preenchendo esses dados cadastrais. Então eu tenho que ir lá na minha referência de 2021 e preencher meus dados para ser enviado com sucesso. Então, basicamente, o fluxo é esse. Eu alterei na minha folha de pagamento, fiz a importação e enviei. Se quiser continuar, abrir para mais algumas dúvidas.
Enquanto você falava, Sérgio, eu fui respondendo as que já estavam aqui, pelo chat. Pessoal, se vocês querem que a gente repasse alguma informação, faça de novo, ou a gente já pode encerrar e aí vocês enviam os temas que vocês gostariam de ver nos próximos encontros. Tá com vocês. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar. Esperar um pouquinho, às vezes vocês estão digitando, né? Franciele, eu vi que você mandou aqui. Você está precisando me perguntar alguma coisa? Se quiser, pode abrir o microfone. Ô, Tandessa, Oi, André. minha pergunta é para o Daniel. Eu queria saber como é que eu faço para resolver o erro 2300. Erro 2300 ou no evento Afastamento. 2300? O evento 2300. No afastamento. Tá, Desempenho compreensivo. eu vou ter que analisar a tua base para entender direitinho, tá, André? Uhum. Aí você pode entrar em contato no atendimento lá que a gente já direciona para entender o seu erro. Ok, beleza. Beatriz, as informações elas vão ser apropriadas no CNIS dos servidores assim que a gente fizer o envio da folha. Eu não sei se você é a mesma Bia que eu converso no WhatsApp, mas se for da Câmara de Perdigão, se você já tiver em fevereiro, todas as apropriações já estão lá, porque o E-Social faz no segundo seguinte, né? Em alguns momentos de fluxo muito grande, hoje é um fluxo muito grande, do dia 20, 25 até o início do outro mês, é muito, o fluxo é muito alto, todo mundo enviando, órgão público, entidade privada, então é meio difícil que seja tão rápido assim. Mas, fazendo o envio da folha, no segundo seguinte, o E-Social já disponibiliza o valor, tá? Eu vi que você não é, né, da Câmara de Perdigão. Como que tá a prefeitura aí? Já tá com os dados cadastrais todos resolvidos? Porque se sim, você pode entrar no contato com atendimento, que a gente coloca vocês lá e faz o mesmo fluxo. Acompanha vocês no envio da folha de outubro, passa o passo a passo com vocês, gera o relatório de conferência e aí você já consegue fazer os demais, tá? Ô, Samanta, o envio da DCTF Web, todo o fluxo da folha, de envio, conferência, relatório, nós vamos passá-los nos próximos encontros. A gente achou por bem começar no cadastro, porque é o início da folha, né? A gente não poderia pular para a folha sem passar pelo cadastro. Mas o tema do próximo encontro vão ser as verbas dos 1010, que são as conferências das incidências, e aí no nosso terceiro encontro a gente entra no processo da folha, tá? E aí a gente vai falar sobre a DCTF Web, o envio dela, qual é a funcionalidade dela, tá bom? Débora, tem várias, tá? Sobre as licenças. Cada tipo de licença, cada código de licença, se é auxílio-doença, acidente de trabalho, licença sem remuneração, cada uma delas tem uma regra específica de envio. A licença sem remuneração para servidor RPPS, ela precisa enviar, mas o auxílio-doença não precisa, tá? Porque não é o E-Social, o Ministério da Previdência, que vai fazer a gerência desse afastamento, desse benefício. Então, não precisa enviar. Mas cada uma tem
a sua regra. E aí todos eles estão no manual. Eu posso te mandar o manual e aí eu destaco qual é a página que informa lá quais são os códigos e quando ou não deve ser enviado, que aí eu acho que vai clarear um pouquinho quanto aos afastamentos, tá? Mas a gente coloca esse afastamento aqui também como um tema para os próximos encontros, tá bom? Como ele não é impeditivo para o envio da folha, e a gente quer exatamente fazer com que vocês consigam fazer o envio da folha sozinho, eu vou deixar ele um pouquinho mais pro final. Que aí a gente trata da folha e depois a gente trata dele, mas a gente traz ele, tá? Eliana, as entidades sem movimento nenhum, elas são isentas do envio desse social. Então, nem RAIS, nem CFIP zerada mais precisa enviar. Se você foi tentar enviar a RAIS e informou que eles fazem parte de um grupo que está dispensado o envio da RAIS, é porque certamente a RAIS negativa foi substituída pelo E-Social e o E-Social sem movimento não existe mais. Tá? Então a gente só vai enviar E-Social de uma entidade que tem movimento. O manual ele está no site da E-Social, o Serra Negra disponibilizou aí para vocês. Se vocês clicarem, vocês podem fazer o download, que aí vocês vão ter ele salvo em PDF, fazer os destaques que vocês acharem importantes, tá? Ele tem que ser nosso manual de berço aí, nosso livrinho de cabeceira. Gente, é muito importante. Todas as regras que a gente traz para vocês, tudo que o sistema faz ou não faz, todas as respostas do E-Social com erro, com advertência, vem desse manual aí. Então, se a gente conhecer, a gente vai trabalhar muito melhor. Débora, eu não consegui entender a sua pergunta. Se eu importar alguma coisa na folha, tiver alguma situação pendente, ela é enviada? Não, E-Social, Folha Contabilidade só vão conversar quando forem eventos de autônomo, de área de viagem, aí as duas vão conversar. Do contrário, eu não vejo, não. Não vai nada, por enquanto, da contabilidade para o social. Eu não sei se foi essa pergunta, mas depois, se não for, você me manda uma mensagem lá no meu particular que a gente conversa um pouquinho, tá? Eu te passo, Débora, pelo WhatsApp, tá bom? Eu acho que vai ficar mais fácil. Então, deixa seu e-mail aí que eu encaminho pelo e-mail também. Ei, Lucilene, sim, quando você fechar a folha de pagamento, é necessário entrar no ECAC e abater os pagamentos que você fez através do Cicalc, do DARF Online, sim, tá? Liga no atendimento, se você for fazer o próximo mês, liga no atendimento e converse com os meninos que eles vão fazer com você de novo, tá bom? Pessoal, somente a gente vai encerrar agora. E aí, na próxima quarta-feira, às 2 horas, a gente tem um encontro marcado de novo, viu? E aí nós vamos tratar dos 10-10, que são as configurações das verbas, as incidências, por que foi dada a carga com cada verba lá dentro, quais são todas as incidências necessárias para se fazer o social, como corrige, como confere as validações que ele faz. E aí, quem já estiver na iminência de enviar a folha, eu acho muito importante participar, e quem não tiver também para fazer as conferências agora é o ideal, tá? Porque uma verba conferida e parametrizada da forma correta é uma folha enviada com sucesso da primeira vez, sem diferença nenhuma. Obrigado, viu, pessoal? Até a próxima.